Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui dando continuidade aqui à nossa catequese, né? Lembrando aí que nos primeiros encontros a gente falou aí sobre a apostolicidade da igreja, o significado do porquê a igreja, né, é conhecida como Igreja Católica, Apostólica e Romana, né? Conhecendo um pouquinho sobre outras igrejas irmãs, né? Depois vamos nos aprofundar um pouco mais, vou trazer alguns dados para vocês em outra oportunidade. Isso tudo para a gente conhecer o que é a igreja, o que é a comunidade que Cristo veio chamar, veio fundar e qual que é a missão que ele nos implica, né? E aqui a gente vai dando a continuidade aqui, né? E aproveitando do próprio a oração do credo, né? Creio na Santa Igreja Católica. A partir disso, nós vamos seguir aqui no compêndio, né? Aqui eu tô com ele aqui, o que eu já apresentei para vocês. Esse daí eu vou colocar no grupo, ele tá digital para quem quiser ir conferindo. Essa parte do compêndio aí vocês vão encontrar no número 147, né? No número a partir do 147. Creio na Santa Igreja Católica. A Igreja no desígnio de Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais as características da Igreja, né? E a sua função. Antes disso, vamos fazer uma pequena oração para dar início aos nossos estudos, tá ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltando aqui com o catecismo, vamos seguir o nosso esquema de leitura, tá ok? O que significa a igreja, a palavra igreja? A gente já detalhou um pouquinho aí. Esses números aqui, ó, 751, 752, 777, 844, as referências, igual eu já tinha mostrado para vocês pessoalmente, do catecismo maior, desse catecismo amarelo, tá? Só para não ficar dúvida desse catecismo amarelo. Então aqui vai estar mais completo, né? Tudo isso aqui que a gente vamos estar acompanhando mais completo, tá bom? Mais citações. Designa o povo que Deus convoca e reúne de todos os confins da terra para constituir a assembleia daqueles que, pela fé e pelo batismo, se tornam filhos de Deus, membros de Cristo e templo do Espírito Santo. Nosso catecismo segue aqui com um esquema de perguntas e respostas. Muitas dessas perguntas às vezes são nossas perguntas, né? Acertando aqui. Há na Bíblia outros nomes e imagens para indicar a igreja? Na Sagrada Escritura encontramos muitas imagens que põem em evidência aspectos complementares do mistério da igreja. O Antigo Testamento privilegia as imagens ligadas ao povo de Deus. O Novo Testamento privilegia as imagens ligadas a Cristo como cabeça deste povo, que é o seu corpo, e as imagens retiradas da vida pastoril. Redil, rebanho, ovelhas, agrícola, campo, oliveira, vinha, habitacional, morada, pedra, templo, familiar, esposa, mãe, família. São todos símbolos, né, do que constitui a comunidade. Passa um pouquinho. Quais são as origens e a realização plena da igreja? A igreja encontra a sua origem e a sua realização plena no eterno desígnio de Deus. Foi preparada na antiga aliança com a eleição de Israel, sinal da reunião futura de todas as nações, fundada pelas palavras e ações de Jesus Cristo. Foi realizada, sobretudo, mediante a sua morte redentora e a sua ressurreição. Foi depois manifestada como mistério de salvação mediante a efusão do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Terá sua realização plena no fim dos tempos como Assembleia Celeste de todos os redimidos. Qual é a missão da Igreja?
Opa. A missão da Igreja é a de anunciar e instaurar no meio de todos os povos o reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo. Ela é na terra o germe e o início deste reino salvífico. Em que sentido a Igreja é mistério? A Igreja é mistério enquanto na sua realidade visível está presente e operante uma realidade espiritual, divina, que se descobre unicamente com os olhos da fé. O que significa que a Igreja é sacramento universal de salvação? Significa que é sinal e instrumento de reconciliação e da comunhão de toda a humanidade com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Por que é que a Igreja é o povo de Deus? A Igreja é o povo de Deus porque aprove a Deus santificar e salvar os homens, não isoladamente, mas constituindo-os num só povo, reunido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quais são as características do povo de Deus? Este povo que nos tornamos membros mediante a fé em Cristo e no batismo, tem por origem Deus Pai, por cabeça Jesus Cristo, por condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, por lei o mandamento novo do amor, por missão a de ser o sal da terra e a luz do mundo, por fim o reino de Deus já iniciado na terra. Em que sentido o povo de Deus participa das três funções de Cristo: sacerdote, profeta e rei? O povo de Deus participa dos mistérios sacerdotal de Cristo, enquanto os batizados são consagrados pelo Espírito Santo para oferecer sacrifícios espirituais. Participa no seu mistério profético enquanto com o sentido sobrenatural da fé e está a esta adere indefectivelmente, aprofunda e testemunha, e participa do seu mistério real com o serviço imitando Jesus Cristo, que, Rei do Universo, se fez servo de todos, sobretudo dos pobres e dos que sofrem. Como é que a Igreja é corpo de Cristo? Por meio do Espírito, Cristo morto e ressuscitado une intimamente a si os seus fiéis. Deste modo, os crentes em Cristo, enquanto unidos estreitamente a Ele, sobretudo na Eucaristia, são unidos entre si na caridade, formando um só corpo, a Igreja cuja unidade se realiza na diversidade dos membros e das funções. Quem é a cabeça deste corpo? Cristo é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Colossenses 1:18. A Igreja vive dele, nele e para ele. Cristo e a Igreja formam o Cristo total. Santo Agostinho, citação. Cabeça e membros são, por assim dizer, uma só pessoa mística. São Tomás de Aquino, citação. Por que é que a Igreja é chamada esposa de Cristo? Porque o próprio Senhor se definiu como o esposo. Marcos 2:19. Que amou a Igreja, unindo-a a si por uma aliança eterna. Ele entregou-se a si mesmo por ela, para purificar com seu sangue, para tornar santa, Efésios 5:26, e fazer dela mãe fecunda de todos os filhos de Deus, enquanto a palavra corpo evidencia a unidade da cabeça com os membros. O termo esposa sublinha a distinção dos dois na relação pessoal.
Por que é que a igreja é designada templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo reside no corpo, que é a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Para além disso, ele edifica a igreja na caridade, com a palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. O que o nosso espírito quer dizer? A nossa alma é para nossos membros, o Espírito Santo é o para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, que é a igreja. Citação de Santo Agostinho. Que são os carismas? Os carismas são os dons especiais do Espírito Santo, concedidos a alguém para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da igreja, a cujo mistério compete o seu discernimento. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Isso aqui é mais uma revisãozinha aqui do que a gente conversou já. Opa, volta aqui um pouquinho. Porque a igreja é una. A igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade da Trindade das pessoas de um só Deus. Porque tem como fundador e cabeça Jesus Cristo, que restabelece a unidade de todos os povos num só corpo, e porque tem como alma o Espírito Santo, que une todos os fiéis na comunhão em Cristo. Ela tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica, uma comum esperança e a mesma caridade. Isso aqui fica bem descrito, que a gente conversou bastante aí no último encontro, né? Onde subsiste a Igreja de Cristo? A única Igreja de Cristo, como sociedade constituída e organizada no mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Só por meio dela se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação, pois o Senhor confiou todos os bens na nova aliança ao único colégio apostólico, cuja cabeça é Pedro. Como considerar os cristãos não católicos? Muito importante, que isso aqui já vai chegar num outro tema, num próximo encontro, já dá uma introdução. Nas igrejas e comunidades eclesiais que se desligaram na plena comunhão da Igreja Católica, encontram-se muitos elementos de santificação e de verdade. Todos estes bens provêm de Cristo e conduzem para a unidade católica. Os membros dessas igrejas e comunidades são incorporados em Cristo pelo batismo. Por isso, nós reconhecemos-los como irmãos. E aí depois tem a questão que eu vou colocar mais para frente, no dia do encontro, que a gente vai falar sobre as outras comunidades, né? Fora da comunidade católica. Quais são as comunidades que a igreja aceita o batismo, que é feito da forma que Cristo nos recomendou, nos pediu, nos ensinou, tá bom? E quais não. Né? Por que isso é importante? Porque a gente precisa avisar essas pessoas que não tiveram batismos lícitos, né? Da fórmula como Cristo ensinou, tá? Da forma e da fórmula, para que elas sejam realmente batizadas, né? Tá bom? Como considerar os cristãos não católicos? Tudo bem, agora vamos lá. Como empenhar-se em favor da unidade dos cristãos? Então a gente tem essas dificuldades, mas mesmo assim a gente tem que procurar o diálogo, como sempre diz aí o Papa Francisco. O desejo de restabelecer a união de todos os cristãos é um dom de Cristo e um apelo do Espírito Santo. Ele diz respeito a toda a igreja e realiza-se mediante a conversão do coração, a oração e o recíproco conhecimento fraterno, o diálogo teológico. Né? E em que sentido a igreja é santa? A igreja é santa porque Deus Santíssimo é o seu autor,
Cristo entregou-se por ela para a santificar e fazer dela santificadora. E o seu Espírito Santo vivifica com a caridade. Nela se encontra a plenitude das atividades. A igreja, ela se encontra a plenitude dos meios de salvação. A santidade é a vocação de cada um dos seus membros e o fim de cada uma das suas atividades. A igreja inclui no seu interior a Virgem Maria e inúmeros santos como modelos e intercessores. A santidade da igreja é a fonte da santificação dos seus filhos, que, aqui na terra, se reconhecem todos pecadores, sempre necessitados de conversão e de purificação. Por que a igreja se chama católica? Mais uma revisãozinha aí das nossas conversas. A igreja católica, isto é, universal, porque nela está presente Cristo. Onde está Cristo Jesus, aí está a igreja católica. Santo Inácio de Antioquia, santo padre dos primeiros séculos. Ela anuncia a totalidade e a integridade da fé, leva, administra a plenitude dos meios de salvação, é enviada em missão a todos os povos, em todos os tempos e qualquer que seja a cultura a que eles pertençam. É também católica a igreja particular? Pergunta. É católica toda a igreja particular, isto é, a diocese e a eparquia, formada pela comunidade de fiéis cristãos que estão em comunhão de fé e de sacramentos, seja com o seu bispo ordenado na sucessão apostólica, seja com a Igreja de Roma, que a preside a caridade, Santo Inácio de Antioquia. Então, para se manter na Igreja Católica, você precisa estar em comunhão, seu bispo, você precisa estar em comunhão com o bispo, com uma diocese, que está em comunhão com a diocese de Roma, com o bispo, com Pedro, representante de Pedro, atualmente Papa Francisco. Isso indifere dos possíveis pecados e erros que qualquer um pode cometer, como aqui a gente já leu anteriormente. A igreja, as pessoas, nós temos a dificuldade com o pecado, essa é a nossa batalha da nossa vida. Isso é indiferente das responsabilidades que cada um tem dentro da comunidade, seja nós leigos, seja lá Papa e os bispos, né? Papa nada mais é do que um bispo, né? Só que com uma responsabilidade maior, né? No colégio apostólico. Quem pertence à Igreja Católica? Vamos lá. Todos os homens de diferentes modos pertencem ou estão ordenados à unidade católica do povo de Deus. Estão plenamente incorporados na Igreja Católica aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, se encontram unidos a ela pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão. Os batizados que não se encontram plenamente nesta unidade católica estão numa certa comunhão, ainda que imperfeita, com a Igreja Católica. Então, isso aí é uma união imperfeita, então uma comunhão imperfeita com a Igreja é uma comunhão imperfeita com Cristo, que é a cabeça da Igreja, né? Espiritual. Então, cuidado, né? As pessoas, principalmente quando a gente vê as pessoas que falam, olha, eu até gosto da igreja, sou batizado, tudo, mas eu não concordo com tal ensinamento. Aí também é preciso tomar cuidado, a gente precisa crescer na vontade de querer aprender as coisas da igreja, para não confundir o ensinamento de uma pessoa isolada dentro da igreja, uma opinião, seja ela de um catequista, de um leigo, né? um leigo, catequista é um leigo, de um padre, de um religioso, de uma religiosa, de um bispo, de um papa de alguma época, uma opinião ali aleatória, com um ensinamento de sempre da igreja, tá bom? Então a gente procura crescer no entendimento para sanar essas questões aí também. Qual a relação da Igreja Católica com o povo judeu?
A Igreja Católica reconhece a sua relação com o povo judeu no fato de Deus, ter escolhido este povo entre todos, para primeiro acolher a sua palavra. É ao povo judeu que pertence a adoção a filhos, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas dos patriarcas. Dele provém Cristo, segundo a carne. Romanos 9 a 5. Então é capítulo 9, versículo 5. Diferentemente das outras religiões não cristãs, a fé judaica é já resposta à revelação de Deus na antiga aliança. Que ligação há entre a Igreja Católica e as religiões não cristãs? Antes de mais, o laço comum da origem e fim de todo o gênero humano. Antes de mais, há o laço comum da origem e fim de todo o gênero humano. A Igreja Católica reconhece que tudo o que de bom e de verdadeiro existe nas outras religiões vem de Deus, é reflexo da sua verdade, pode preparar para acolher o Evangelho e mover em direção à unidade da humanidade na Igreja de Cristo. Então, vamos ler novamente isso aqui, prestando muito bem atenção. Antes de mais nada, há o laço comum da origem e fim de todo o gênero humano. A Igreja Católica reconhece que tudo o que de bom e de verdadeiro existe nas outras religiões vem de Deus, é reflexo da sua verdade, pode preparar para acolher o Evangelho e mover em direção à unidade da humanidade na Igreja de Cristo. Então, tudo aquilo vai ser muito bom, terminando e ajudando, né, quando isso acaba ajudando a pessoa a compreender e a chegar à Igreja de Cristo. Né? Por exemplo, a Igreja aproveitou-se muito bem, especialmente da inteligência e da sabedoria dos primeiros padres, né, após ali os primeiros bispos, os primeiros padres ali que ficaram sucessores dos apóstolos, usando da filosofia grega, né, do que tinha de verdade da filosofia grega, e assim foram fomentando toda a teologia, né, nos primeiros séculos ali. Santo Agostinho é um dos grandes expoentes disso daí, né? Depois, mais tarde, já na Idade Média, vai aparecer São Tomás de Aquino, né? Os grandes doutores da Igreja. Quem quiser conhecer as coisas da Igreja, na área de filosofia e teologia, esses são os grandes baluartes aí da Igreja, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, a Igreja pegou tudo que tinha ali entre os povos pagãos de bom, da filosofia, ali da Grécia, e usou ali para fomentar a sua parte teológica, né? Uma melhor compreensão das coisas, tudo que tinha de verdade. Porque várias expressões que existem no mundo é a tentativa, essa sede que o ser humano tem de Deus, a sede que o ser humano tem pela verdade. Só que por ele ter se perdido do caminho, então a gente vai apalpando, como Cristo mesmo diz, como cegos, né? E aí vem Cristo e começa a sua igreja no momento propício, nos enviando para ajudar a guiar o próximo. Primeiro nós precisamos nos formar no entendimento para querer ajudar os outros a ir em direção, vir a participar da comunidade e ir em direção a Cristo sempre, tá bom? O que significa a afirmação? Fora da igreja não há salvação. Isso é uma grande afirmação que temos. Opa! E gera muitas polêmicas. Oh meu Deus, parece que pulou aqui. Pronto. O que significa a afirmação fora da igreja não há salvação? Significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da igreja, que é seu corpo. Portanto, não poderiam ser salvos os que, conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação,
nela não entrassem e nela não perseverassem. Então, além de entrar, tem que perseverar. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e a sua igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa própria, ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja, mas procuram sinceramente a Deus e, sob o influxo da graça, se esforçam por cumprir sua vontade, conhecida através do que a consciência lhes dita. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e a sua igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa própria, ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja, mas procuram sinceramente Deus e, sob o influxo da graça, se esforçam por cumprir a sua vontade, conhecida através do que a consciência lhes dita. Então, por exemplo, voltando ali, né, como a igreja se aproveitou da filosofia grega, aqueles filósofos que sinceramente ali desenvolviam todo através da sua vontade, do seu espírito, uma busca sincera pela verdade das coisas, do mundo, do universo, de como tudo surgiu, e acabavam buscando a Deus, né, mesmo sem ter a revelação de Cristo, que eles foram anteriores a Cristo, né. Esse seria um exemplo, né? As pessoas que têm essa busca sincera. Ou, por exemplo, hoje em dia, por tantas confusões que se existem, às vezes a pessoa acabar não participando da comunidade, por causa de escândalos e tudo mais, tal. Apesar que estamos nós aqui para tentar ajudá-las a compreender, né? a superar essas questões, mas as pessoas que, por várias questões, às vezes, das próprios membros da igreja, infelizmente, e dos pecados de alguns de nossos, ela acaba se afastando, mas mesmo assim ela se esforça, ela tem a sua vida de oração, ela procura ali seguir a sua consciência, né? Então ela está dentro dessa questão, ela está buscando sim a Cristo, mas com todas essas dificuldades que ela impede de estar, às vezes, participante da igreja. Nós, como os membros, nós temos que ajudar a sanar essas questões, né? Para que ela, através da comunidade, dos sacramentos que só se encontram dentro da igreja, ela possa se fortalecer e crescer, né? E não ficar refém, né? Sozinha, solitária, nessa busca, nessa intimidade junto a Deus. Por que é que a igreja deve anunciar o evangelho a todo o mundo? Porque Cristo ordenou: ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Este mandamento missionário do Senhor tem a sua fonte do amor eterno de Deus, que enviou o seu Filho e o seu Espírito, porque quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Como é que a igreja é missionária? Guiada pelo Espírito Santo, a igreja continua no curso da história, a missão do próprio Cristo. Os cristãos, portanto, devem anunciar a todos a boa nova trazida por Cristo, seguindo o seu caminho, dispostos também ao sacrifício de si mesmos até ao martírio. Essa é uma questão muito complexa e, lógico, é só a intimidade junto a Deus, a vida de oração, que pode preparar a pessoa, né, a passar por esses tipos de sofrimento até chegar, no caso, principalmente que acontecia muito nos primeiros séculos, a pessoa se deixar ser morta por não negar a fé em Cristo, né? Isso ocorre, infelizmente, tem ocorrido, infelizmente ou felizmente, tem ocorrido muito, principalmente na África e na Ásia, né? O martírio de muitos cristãos que são mortos, infelizmente, lá, são perseguidos por causa da fé. No Ocidente, né, onde que nós ficamos aqui, Europa, nas Américas, Europa e as Américas aqui principalmente,
Já dizia Bento XVI que o martírio aqui é diferente. Aqui o martírio é pela humilhação, né? Os cristãos são repudiados, são humilhados. Quanto mais a pessoa procura buscar a Deus de fato, aqui ela é humilhada. Então a gente tem um martírio da humilhação, né? Do escárnio público, né? Não tanto o martírio de morte na carne. Como que a igreja missionária já fomos? Por que é que a igreja é apostólica? Também já fez parte das nossas conversas. A igreja é apostólica pela sua origem, sendo construída pelo o fundamento dos apóstolos, Efésios 2, versículo 20. Pelo ensino, que é o mesmo dos apóstolos, pela sua estrutura, enquanto instruída, santificada e governada até ao regresso de Cristo, pelos apóstolos, graças aos seus sucessores, os bispos, em comunhão com o sucessor Pedro. Em que consiste a missão dos apóstolos? A palavra apóstolo significa enviado. Jesus, o enviado do Pai, chamou a si 12 entre os seus discípulos e constituiu-os como seus apóstolos, fazendo deles testemunhos escolhidos da sua ressurreição e fundamentos da sua igreja. Deu-lhes o mandamento de continuarem a sua missão, dizendo: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. João 20, 21. E prometeu estar com eles até o fim do mundo. O que é a sucessão apostólica? Também fez parte aí das nossas conversas, aqui uma revisão. A sucessão apostólica é a transmissão mediante o sacramento da ordem, da missão e do poder dos apóstolos aos seus sucessores, os bispos. Graças a esta transmissão, a Igreja permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem, enquanto ao longo dos séculos orienta todo o seu apostolado para a difusão do reino de Cristo na Terra. Isso aqui tem uma passagem, né, da história, né, da Revolução Francesa, né, diz que Napoleão chegou no Monte de Bispo, Napoleão, lá, o ditador francês, né, da Revolução Francesa, um dos expoentes, né, pós-Revolução Francesa ali, chegou os bispos, olha, eu vou destruir a Igreja Católica. Né, e aí aqueles bispos, eles pegam ali, sabendo da história da Igreja, né, infelizmente, tem os seus altos e baixos, as pessoas... cada um tem suas dificuldades, suas lutas quanto à questão do pecado, né? Isso é a luta do cristão, né? Durante toda a sua vida. Então, sabendo disso, os bispos pegaram, olha, se nem a gente, né? Se nem as pessoas dentro da igreja conseguiram destruir até a igreja até hoje, então boa sorte a você, né? Você deve ser o bonzão, né? Porque se nem a gente, com todas as nossas falhas, insuficiências, pecados, né? Por mais que a gente lute contra, a gente conseguiu destruir a igreja, tipo assim, não é você que vai destruir, né? O que é a sucessão apostólica? Vamos lá. Os fiéis, a hierarquia, leigos e vida consagrada. Um pouquinho dessa estrutura. Quem são os fiéis? Os fiéis são aqueles que, incorporados em Cristo pelo batismo, são constituídos membros do povo de Deus, tornados participantes segundo a sua condição da função sacerdotal, profética e real de Cristo. São chamados a exercer a missão confiada por Deus à Igreja. Entre eles subsiste uma verdadeira igualdade na sua dignidade de filhos de Deus. Então, quando a gente fala de igualdade dentro da Igreja, a gente fala em igualdade no sentido da dignidade como filhos de Deus. Dignidade perante a Deus. Todos nós, a gente conversou isso nos nossos encontros, somos iguais, todos nós irmãos aqui, somos iguais perante Deus. Mas cada um tem sua responsabilidade. A cada um vai ser instituído pelo Espírito Santo, vai ser abençoado, agraciado pelo Espírito Santo, com dons específicos. E isso é a sua intimidade, sua vida de oração, né? Seu compromisso com a comunidade
que vai se revelando esses dons. Uns vai ter os dons de ciência, outros vai ter o dom de cura, outros vai ter o dom de profecia, né? Outros vai ter o dom de libertação. Pode ser que tenha vários dons ali com uma pessoa só, né? Mas isso é a vida dentro da comunidade que vai ver lá. Isso é a vida de oração, né? A intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus que é Pai, né? Que vai estar revelando isso. Mas, então, todos, nesse sentido, existe uma desigualdade. A igualdade se dá na dignidade, independente das questões de pecados, porque Cristo morreu por todos, né? Cristo morreu por todos, ok? Como é formado o povo de Deus? Na igreja, por instituição divina, existem os ministros sagrados que receberam o sacramento da ordem e formam a hierarquia da igreja. Os outros são chamados de leigos. De uns e de outros provém fiéis, que se consagram de modo especial a Deus, com a profissão dos conselhos evangélicos, castidade, no celibato, pobreza e obediência. Por que é que Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica? Por que existe hierarquia? A gente conversou um pouquinho, né, a respeito disso. Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica com a missão de apacentar o povo de Deus em seu nome, e para isto lhe deu autoridade. A hierarquia eclesiástica é formada por ministros sagrados, bispos, presbíteros e diáconos. Graças ao sacramento da ordem, os bispos e os presbíteros agem no exercício do seu ministério, em nome e na pessoa de Cristo, cabeça. Os diáconos servem o povo de Deus na diaconia, serviço da palavra, da liturgia, da caridade. Como se atua a dimensão colegial do ministério eclesial? A exemplo dos 12 apóstolos escolhidos e enviados por Cristo, a união dos membros da hierarquia eclesiástica está ao serviço da comunhão dos fiéis. Cada bispo exerce seu ministério como membro do colégio episcopal, em comunhão com o Papa, participando com ele na solicitude pela Igreja Universal. Os sacerdotes exercem o seu ministério do presbitério da igreja particular, em comunhão com o próprio bispo e sob a sua condução. Por que é que o ministério eclesial tem um caráter pessoal? O ministério eclesial tem também um caráter pessoal, pois, em virtude do sacramento da ordem, cada um é responsável diante de Cristo, que pessoalmente o chamou, conferindo-lhe a missão. Qual é a missão do Papa? O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da Igreja. É o vigário de Cristo, cabeça do colégio dos bispos e pastor de toda a Igreja, sobre a qual, por instituição divina, tem poder pleno, supremo, imediato e universal. Qual é a missão do Colégio dos Bispos? O Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa e nunca sem ele, exerce também sobre a Igreja supremo e pleno poder. Como é que os bispos exercem a sua missão de ensinar? Os bispos, em comunhão com o Papa, têm o dever de anunciar o Evangelho a todos, fielmente e com autoridade, como autênticas testemunhas da fé apostólicas e revestidos da autoridade de Cristo, mediante o sentido sobrenatural da fé. O povo de Deus adere indefectivelmente à fé, sob a condução do magistério vivo da Igreja. Quando se exerce a infalibilidade do magistério? Isso é um dos temas que a gente ia falar no próximo encontro, a gente está conversando aqui, né? A infalibilidade exerce-se quando o Romano Pontífice, em virtude da sua autoridade de supremo pastor da Igreja, ou o Colégio Episcopal, em comunhão com o Papa, sobretudo reunido num concílio ecumênico, proclamam com um ato definitivo uma doutrina respeitante à fé ou à moral,
e também quando o Papa e os bispos, no seu magistério ordinário, concordam ao propor uma doutrina como definitiva. A tais ensinamentos, cada fiel deve aderir com o obséquio da fé. Então, por exemplo, o último concílio que se teve da Igreja foi o Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II não foi proclamado nenhuma doutrina nova, nenhum dogma novo. Quer dizer, não é que é novo, é que quando a Igreja vê os fiéis com dificuldade, ou o mundo com alguma dificuldade, tenta-se dar evidência em um ensinamento que explica aquela dificuldade ou que vai ajudar naquela dificuldade. Se evidencia mais. Né? Então não é que não existia o dogma ou aquela doutrina, aquele ensinamento. Só é se evidenciado mais. No Concílio Vaticano II não foi feito nada disso. O que foi feito foi uma revisão pastoral, pedagógica, a forma de se ensinar e de gerir certas coisas dentro da igreja foi modificada para tentar assim melhor levar a palavra ao mundo, às pessoas e até mesmo dentro da igreja. Então, ali não foi ensinado nada novo, foi uma questão pastoral. Aí, porém, questão, né, cada bispo vai ter autoridade de ver na sua região as suas necessidades, quais são os problemas efetivos, porque o mundo é muito grande, não é exatamente os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que todos os locais do mundo têm. Cada local tem os seus problemas e suas dificuldades específicas, com relacionado à fé ou às questões da vida cotidiana. Então, vai-se ter essa liberdade pedagógica de poder ter várias formas ali, outras formas de conduzir ali o povo de Deus, tá bom? Mas o Vaticano II foi um concílio pastoral, não foi aqui como colocado um concílio ecumênico que fosse proclamar uma explicação melhor de uma doutrina ali, né? De uma questão que está tendo polêmica hoje em dia, né? Tal, tá ok? Como é que os bispos exercem o mistério de santificar, o ministério de santificar? Os bispos santificam a igreja dispensando a graça de Cristo mediante o ministério da palavra e dos sacramentos, em particular na Eucaristia, e também com a oração e ao seu exemplo e trabalho. Os bispos santificam a igreja, dispensando, não é dispensando de dispersar, de mandar para longe, não. Levando ao povo de Deus a graça de Cristo, mediante o ministério da palavra, proclamação das verdades de fé, da Bíblia, e dos sacramentos contidos na igreja, e particularmente na Eucaristia. Por isso que é importante nos prepararmos aí, fazer essa preparação da catequese para podermos estar comungando de forma santa, né? Estar em comunhão com a igreja para podermos comungar a Cristo, né? Como é que os bispos exercem a função de governar? Cada bispo, enquanto membro do colégio episcopal, exerce colegialmente a solicitude por todas as igrejas particulares e por toda a igreja, juntamente com os outros bispos, unidos ao Papa. O bispo, a quem é confiada uma igreja particular, governa com autoridade do poder sagrado, próprio, ordinário e imediato, exercido em nome de Cristo, bom pastor, em comunhão com toda a igreja e sob a condução do sucessor de Pedro. Qual é a vocação dos fiéis leigos? Os fiéis leigos têm como vocação própria a de procurar o reino de Deus, iluminando e ordenando as realidades temporais, segundo Deus. Correspondem, assim, ao chamado à santidade e ao apostolado, dirigido a todos os batizados. Como participam os fiéis leigos da função sacerdotal de Cristo? Participam nela oferecendo como sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo, 1 Pedro capítulo 2,
Versículo 5. Sobretudo na Eucaristia, a sua vida com todas as obras, as orações e as iniciativas apostólicas, a vida familiar, o trabalho de cada dia, as agruras da vida, as dificuldades da vida, suportadas com paciência, e os lazeres corporais e espirituais. Deste modo, os leigos dedicados a Cristo e consagrados pelo Espírito Santo oferecem a Deus o próprio mundo. Nesse sentido de, à medida que nós temos essa experiência junto a Cristo, nos fortalecemos, todos os nossos afazeres nós vamos santificando, né? E assim, santificando os nossos afazeres, nós estamos dando um bom exemplo, inclusive dentro da própria igreja, começando com a igreja doméstica, nossa casa, nossa família, até as pessoas que estão fora da igreja, né? Como participam na sua função profética os leigos? Participam nela acolhendo cada vez mais na fé a palavra de Cristo e anunciando ao mundo com o testemunho da vida e da palavra a ação evangelizadora e a catequese. Esta ação evangelizadora adquire uma particular eficácia pelo fato de ser realizada nas condições ordinárias da vida secular, que a gente já estava comentando. Como participam na sua função real? Os leigos participam na função real de Cristo, tendo recebido dele o poder de vencer o pecado em si mesmos e no mundo, mediante a abnegação de si e a santidade de vida. Exercem vários ministérios ao serviço da comunidade e impregnam de valor moral as atividades temporais do homem e as instituições da sociedade. Aqui a gente vê que, um pouquinho a mais além do que a gente comentou anteriormente, também é uma forma de a gente participar e de santificar quando a gente começa a ter responsabilidades dentro da própria comunidade, ajudando a comunidade com os nossos dons humanos e os dons espirituais que Deus concede a cada um. Tá, ok? O que é a vida consagrada? É um estado de vida conhecido pela Igreja, é uma resposta livre a um chamamento particular de Cristo, mediante a qual os consagrados se entregam totalmente a Deus e tendem para a perfeição da caridade sob a moção do Espírito Santo. Tal consagração caracteriza-se pela prática dos conselhos evangélicos. O que é que a vida consagrada oferece à missão da Igreja? A vida consagrada participa da missão da Igreja mediante uma plena dedicação a Cristo e aos irmãos, testemunhando a esperança do reino celeste. Tá, ok? E aqui a gente termina esses nossos capítulos de catequese, que vai nos fazer compreender um pouquinho mais a igreja, né? Porque na teoria a gente vai podendo ver na prática, né? Tudo isso aqui que a gente vê lendo, a gente vai puxando a memória e vai vendo na prática como funciona, as estruturas, por que isso, por que daquilo, do bispo, do nosso bispo que a gente tem, que é diocese, que ele toma conta disso, e tem as outras pessoas, tem toda uma hierarquia, tem toda uma estrutura, e como eu brinquei, né? As pessoas que falam mal sobre a questão de hierarquia, toda a comunidade humana existe hierarquia, por pior que ela seja, né? Por mais problemas que ela possa ter. E Cristo, ele sabe das dificuldades que a igreja viria a ter, seja por causa da dificuldade dos seus membros, né? Dificuldades humanas, dificuldade de questão de pecado, da luta que cada um tem, mas ele quis precisar de nós para a sua missão, né? Cristo, ele quer precisar de nós. Não que ele precise de nós, mas ele nos ama, ele quer a nossa salvação e ele quer precisar de nós. Veja só que bênção, que graça que é Deus mesmo querer precisar de nós, né? Então isso nos chama a uma responsabilidade, a um compromisso, né? E nos faz pensar um pouquinho mais na nossa vida até o momento.
tá bom? Eu vou ficando por aqui, né? Vai terminando aqui. Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo e a gente se encontra aí na próxima quarta-feira, pessoalmente, presencialmente, né? A gente não teve encontro presencial, a gente participou do Terço da Família, muito importante esse momento em comunidade. E depois o próximo encontro será na próxima quarta-feira, semana que vem, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.